Fé não pode ser entendida como uma metonímia. Logo, quando se fala em fé, já está se pressupondo as obras como selo de autenticidade dessa fé? Então, é basicamente isso que eu falei dos 5 pontos, né? Agora, a pergunta sobre a metonímia, responde agora também, ou já passo primeiro para o Sim, Weber? Depois, tá. A questão da metonímia eu acho interessante, porque esse foi um debate muito extensivo no século XVI e XVII da igreja, no período conhecido como o escolasticismo protestante, né? Em que eles começaram a pegar algumas doutrinas que foram basilares na Reforma Protestante e dar um pouco mais desse zoom, né? É como assim, é a justificação pela fé. Então, deixa a gente pegar um pouco de zoom aqui para a gente poder entender um pouco mais como se dá essa justificação pela fé, né? E essa história de Abraão, né? Abraão foi salvo pela fé, Abraão creu em Deus, deu um monte de controvérsia no século XVI, que teve ali de alguns puritanos conhecidos, como John Owen, e outras pessoas que vieram a defender, de fato, a visão mais ortodoxa a respeito do que é ser salvo pela fé mesmo, né? Porque visto que existia, todo mundo defendia que era salvo pela fé, mas acabava pegando alguns ensinamentos que não eram cruciais. Por exemplo, o próprio Armínio, né? Ele era, se dizia, um defensor de Calvino. Calvino está comigo, porque ele entendia que a fé em si era uma obra da pessoa, né? A fé em si é uma obra que essa pessoa, então, quando ela se diz que é salva pela fé, e isso de alguma forma ou outra é incutida na pessoa, ela tem um pouquinho de mérito ali, né? É como aquele Ferão do Serasa, né? O Ferão, você deve uma dívida enorme, aí eles vão lá e reduz a dívida de R$ 1.000 para R$ 100. Então, esse é o pouquinho que você tem que pagar, entendeu? Então, é mais ou menos eu aprendi isso ano passado, estudando, né, fazendo mestrado. Aí a ideia que se tem muitas vezes da justificação que Armínio dava era essa questão do valor intrínseco da nossa obra, da nossa fé em si. Então, ele olhava para a fé como uma obra em si. Mas daí que entra a perspectiva dos mais ortodoxos, que destacavam que a fé ali, nesse sentido, é uma metonímia, porque ela aponta não para si mesmo, mas para Deus. O objeto da fé é Deus. Tanto que Paulo vai falar: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. É a fé que ele teve em Deus, quando ele saiu, né, quando Deus aparece para ele, se revela para ele, ele sai da terra dele, vai para uma terra, um Deus que ele não conhecia, que ele não tinha ouvido falar, né? Dado que a família de Abraão né, não tinha o hábito de ser monoteísta, então né, perdeu-se ali, passou desde da Torre de Babel, né, surgiu aí vários povos e ele estava vivendo a vida dele, então Deus se revelou para ele e ele simplesmente creu, ele pegou, né, e o ato dele de obediência foi acompanhado que dessa fé em Deus, em quem Deus era. Deus prometeu para ele, Deus disse que daria um filho para ele, que daria uma terra para ele, e esse foi o ato de Abraão de sair, de crer em Deus, e isso foi imputado por justiça. Então, a ideia da fé como metonímia é isso, porque ela aponta em si para um objeto, e o objeto é Deus. Está externo à fé, não é nele mesmo, né? Aí, tanto que depois vieram aí os sínodos de Dort, né, posteriormente nesse período final do século XVI, começo do século XVII, aí, falando a respeito dessas questões relativas à justificação pela fé.